Às vésperas de completar 20 anos, a cabine do Mercedes-Benz A-Cielo se aproxima do limite da sua vida útil. No entanto, uma nova solução nessa categoria ainda está sendo mantida em absoluto sigilo. Acompanhe nosso papo para saber um pouquinho mais. Nenhuma das soluções hoje disponíveis no mundo Mercedes, das subsidiárias Mitsubishi, com os leves Fuso Fighter, Bharat-Benz, com uma versão mais antiga do Atego, ou Freightliner com cabine bicuda, muito menos, atenderia a essa necessidade. O Atego alemão, em sua última geração, embora preparado para a tecnologia Euro 6, não parece ser a solução que vai sensibilizar a direção da montadora. Todo cuidado é pouco, pois o popular Mercedinho tem uma trajetória de respeito, já desde o ineditismo do seu lançamento. Pode ter sido um caminhão pequeno, mas certamente foi uma revolução em sua época. O lançamento do leve LP 608 em Bruxelas em 1965 marcou, em vários aspectos, o início de um novo capítulo da fabricação de veículos comerciais na Daimler-Benz. O veículo se encaixava perfeitamente na estratégia da empresa na época, operando como um faz-tudo de alto volume, cobrindo todas as aplicações da categoria. A fábrica de caminhões em Wors teve um papel importante desde o início. A pré-produção do LP 608 tinha acabado de começar e, no verão de 1965, os primeiros veículos de produção em série já estavam deixando a fábrica. Com o LP 608, a Mercedes-Benz passava a ter presença na categoria de caminhões leves, com um veículo ágil projetado especificamente para este setor. O P, na designação do modelo, por sinal representava Pullman Cab, e era o termo que vinha sendo usado pela linha Mercedes-Benz desde a década de 50 para diferenciá-lo do design bicudo convencional, com motor à frente da cabine, que também seguia disponível. Era como se os clientes apenas aguardassem algo como o LP 608. No segmento das 6,5 toneladas, os caminhões poderiam ser conduzidos com uma carteira de motorista de carro de passeio e logo atingiram uma participação de 45% do mercado. A cabine avançada do LP 608, com seu formato de caixa e grandes dimensões de janela, tinha uma semelhança com os caminhões pesados com a cabine estilo cubo que a Mercedes-Benz tinha trazido ao mercado em 63. Ao contrário da classe pesada, os faróis do LP 608 nesses primeiros tempos foram colocados dentro da grade do radiador, enquanto a porta estava situada atrás do eixo dianteiro, posicionada bem para frente. Um único degrau já fornecia altura suficiente para o motorista acessar a cabine, que, nessa fase, ainda não era basculante. Esse acesso particularmente baixo e conveniente, de vital importância nas operações de transporte de curta distância, se tornaria uma característica recorrente na história dos caminhões leves e médios pesados da Mercedes, até os novos Atego e A-Cielo dos dias atuais. O complemento ideal, na época, para a aparência enxuta do 608 foi o novo motor OM314, com elementos fundamentais que poderiam ser rastreados até o lendário e particularmente leve OM312 do período pós-guerra. O 314, com 4 ao invés de 6 cilindros, no entanto, foi um dos primeiros motores diesel de injeção direta da Mercedes-Benz. Inicialmente, a unidade de 4 cilindros entregou uma potência de 80 cavalos, aumentada para 85 cavalos em 1969. O primeiro caminhão de 7 toneladas e meia, o LP 808, entrou para a linha de produtos em 1967. Com capacidade de carga de 4 toneladas e meia, esse veículo oferecia uma tonelada extra de carga em comparação com o irmão menor da gama. Em 1970, a série LP Light Duty foi acompanhada por 2 modelos mais poderosos, o LP 811 e o LP 913. Apesar de usarem o OM352 de 6 cilindros,
e 5,7 litros, com 110 e 130 cavalos de potência, respectivamente, que era o motor da linha média, eles também apresentavam a mesma cabine básica da série LB Light Duty. Com o tempo, a gama de modelos LP leves seria estendida até um peso bruto de 11 toneladas, com uma CMT de 21,600 toneladas. O line-up dos modelos Light Duty, com suas cabines compactas e com estilo em cubo, passaria por 2 facelifts ao longo de seus quase 20 anos de carreira. 1977 trouxe um design mais liso para a parte dianteira, pelo qual os faróis passaram da grade para os para-choques. O LP 608 tornava-se, assim, o LP 708, com 85 ao invés de 80 cavalos e mais meia tonelada de carga útil. Finalmente, em 1979, todos os pontos de acesso para a manutenção dos modelos LP foram movidos para o exterior do veículo, compensando assim certa falta de espaço na cabine. A partir de 1965, uma nova cabine de linha média de aparência mais contemporânea substituiu a cabine velha e arredondada para eliminar a distância entre as grandes e pequenas cabines LP. Os caminhões leves e médios da Mercedes tinham, assim, em um tempo relativamente curto, alcançado uma notável cobertura de mercado, até como resposta à ofensiva das grandes vans de nariz curto, como a LN1, que estavam, por sua vez, também fazendo incursões nas faixas de 6 toneladas ou de até 7,5 toneladas de PBT. E quando os modelos da primeira geração cederam espaço aos seus equivalentes da nova geração, em 1975, essa presença no mercado se intensificou ainda mais. Apenas para posicionar a questão, o primeiro Mercedinho brasileiro foi o L608, lançado em 1972. Em meados da década de 80, esses veículos de médio porte da nova geração tiveram que enfrentar forte concorrência de um rival dentro do grupo, a série LN2, lançada em Roma em 1984 e também conhecida como LK, representando as palavras alemãs para classe leve. Cobrindo uma faixa de peso de 6,5 a 11 toneladas, esses veículos não eram apenas os herdeiros dos antigos LP leves, mas também rapidamente fizeram avanços nos segmentos mais pesados, que incluíam veículos com um PBT de até 15 toneladas. A chegada dos veículos LK em 1984 trouxe um tremendo salto em termos de tecnologia. As cabines basculantes estavam disponíveis de 6 toneladas e meia acima, e pela primeira vez com pneus de perfil baixo. Como havia sido no caso dos modelos LP originais, a gama de motores inicialmente era composta por unidades de 4 e 6 cilindros da série 300, mas foi estendida ao longo do tempo para incluir potências de até 240 cavalos. Características dessas cabines incluíam o design em cunha das linhas de expressão abaixo das janelas laterais, em direção à parte dianteira do veículo. Uma inovação completa para a linha Light Duty foi a disponibilidade de uma cabine dupla, a parte dianteira ligeiramente arredondada, juntamente com a ampla grade do radiador, que é uma característica tão clássica dos caminhões Mercedes-Benz, garantiu seu reconhecimento visual como membro da nova geração de veículos. O LK passou por 2 facelifts, garantindo que permanecesse como estado da arte e mais do que apenas aspectos técnicos. A transição para Euro 2 em 1994 marcou a introdução de uma cabine que havia sido alongada em 5 centímetros e apresentava um volante mais conveniente. A partir de 1996, a classe Light Duty então apresentou uma grade de radiador mais imponente com barbatanas mais largas. Foi só quando a nova série Atego assumiu o lugar da LK em 1998, no entanto, que os motores da série 900 se tornaram padrão. Cerca de 300 mil modelos LK
saíram da linha Enworth ao longo dos 14 anos de sua produção, até o momento em que o Attego veio redefinir a classe de serviço leve e médio. A segunda geração do Attego fez sua estreia na mostra no IAA Commercial Vehicles em 2004, na Alemanha. Seu design, bem como inúmeras novas características técnicas, demonstrava afinidade com o Actros. O design ergonômico do interior, com um cockpit disposto em torno do motorista, assemelhava-se ao do muito elogiado Actros 2. Esse conceito, que ficou conhecido como Global Cockpit, passaria a ser usado em todo o mundo, por exemplo, também nos caminhões brasileiros da Mercedes-Benz. 2010 viu o lançamento da terceira geração do Attego. As características aqui incluíram um design que incorporou uma grade ainda mais distinta, alinhando-a com o Actros de terceira geração. Um interior mais atualizado, com um volante multifuncional e um cluster de instrumentos redesenhados. Era isso que a gente tinha para dizer para vocês sobre essa pequena história do Mercedinho, um caminhão que até hoje marca a época no mercado, inclusive aqui no Brasil.